Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. A lição de terça-feira nos traz o título Poder para Obedecer. Essa lição dessa semana, ela está falando muito sobre a maneira de Deus lidar com os seres humanos. E ele está envolvido na questão de amor, na questão de relacionamento, na questão de ceiar ou se relacionar com mais intimidade. E esse ponto aqui, poder para obedecer, é algo que Deus fornece para que nós, seres humanos, possamos obedecê-lo e, através da nossa obediência, manter o nosso relacionamento íntimo com Deus. Só que é tão interessante que Deus, conhecendo a nossa estrutura, como diz Salmo, né? Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Então, nós não conseguimos por nós mesmos obedecer a Deus. E o tema, quando diz poder para obedecer, é Ele que nos dá o poder. Lembra do texto de Paulo? É Ele que efetua em nós, olha só a expressão em, o querer como realizar segundo a sua boa vontade. Ele fala aos Romanos também, no capítulo 8, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Então, assim, a condenação, que é isenção de transgressão, ela está dando uma força através de uma conexão. Deixa eu explicar com mais clareza. A condenação não vai acontecer porque aquele que está em Cristo recebe nele o poder para não estar em transgressão. Então, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Paulo chega a dizer aos Gálatas também da mesma forma: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E essa expressão de Cristo viver em mim é Ele que dá o poder para vencer. E um outro ponto que é parecido com esse, né, um outro texto que Paulo fala aos Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. É estando nele que nós podemos então ter poder para vencer. Não há conexão, ou melhor, não há vitória sem conexão. Só pode vencer se estiver em Cristo. É por isso que ele fala aqui, tanto em Ezequiel, capítulo 36, verso 26 a 28, quanto Jeremias 38, 33, quando ele fala que eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Nesses dois textos, ele fala que ele colocará em nós os seus mandamentos e tirará o nosso coração de pedra e nos dará um coração de carne. Por quê? A lei, ela era fria ao ter sido colocada nas tábuas de pedra. Agora Deus vai interiorizar através do Espírito Santo, que vai nos conceder forças para obedecê-lo. Não que isso não fosse concedido lá atrás, mas o que Deus queria deixar muito claro, que a lei que ele tinha proferido diretamente com os seres humanos, ele colocou agora em tábuas de pedra, para que através daquela objeto que simbolizava a eternidade, né, pedra, para sempre, eles pudessem guardá-lo. Só que como eles não conseguiram guardar, Deus então não muda a sua lei, mas ele simplesmente dá um auxílio a mais. Ele coloca dizendo bem claro que ele darei o seu espírito, colocarei nele o meu espírito. Então, ao colocar em nós o seu espírito, nós podemos então obedecê-lo. Lembra da parábola da videira, em João capítulo 15? Lá ele diz assim: se permaneceres em mim e eu permanecer em vós, haverá um relacionamento, ou seja, o que você pedir será feito. Mas essa conexão, ela é necessário que ela aconteça. Então, para a gente entender e levar em consideração que as maneiras como o próprio povo disse que iria obedecer a Deus, o que Deus falou, nós iríamos obedecer, nós vamos fazê-lo, e não aconteceu. Tanto em Êxodo 19, verso 8, quanto em Êxodo 24, 3 e 7, eles disseram verbalmente, mas o coração não estava amolecido, não estava convertido. Sabe, diante disso aqui, a gente observa o seguinte: Deus nos concedeu Cristo, que nos concedeu o Espírito Santo, que nos concedeu os dons espirituais e que nos concedeu poder para obedecê-lo. Então, a obediência também é um dom de Deus. É Ele que implanta em nós o desejo de obedecê-lo, porque nós não temos condições de fazer isso sozinhos. Olha o que ele fala aqui no final da lição de escola sabatina. A obediência é dom de Deus, não apenas nossa realização.
assim como a salvação também é um dom divino. Filipenses 2, verso 13. E esse texto, essa frase, nos deixa muito claro. Eu obedeço a Deus porque eu vivo recebendo o seu dom da salvação. E a salvação vem primeiro que a obediência. E agora, com o reconhecimento de que Cristo morreu por mim e está disposto a me levantar das minhas transgressões, ele nos dá o seu Espírito para que através dele possamos obedecê-lo. Tudo é um dom. Deus dá Cristo é um dom. Cristo dá o Espírito Santo é um dom. O Espírito Santo dá a obediência é um dom. Isso está lá também na carta de Paulo aos Romanos, né? Quando ele fala assim, com amor eterno te amei, com benignidade te atraí. E ele chega a descrever, Deus deu a Israel o arrependimento, para que através da mudança de vida possamos obedecê-lo. Que Deus, portanto, nos abençoe. E louvemos ao seu grande e excelso nome por ter nos dado a bênção de nos auxiliar para obedecê-lo. Vamos orar? Obrigado, querido Pai, porque o Senhor é que efetua em nós o teu querer. E é através de nossa submissão a Ti que nós conseguiremos ser filhos obedientes à Tua causa. Perdoa, Pai, nossos pecados, nos dá um período, nos dá um dia com a Tua paz e nos ajuda, Senhor, a obedecermos a Tua palavra independente de qualquer coisa, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, que tenha um dia maravilhoso em sua presença e que Deus acompanhe você cada momento desse dia em Cristo Jesus. Até o próximo estudo, se Deus quiser. Até logo.